A gente começou a usar AI lá em 2018. Então a gente foi acelerado pelo programa de aceleração do Google, Launchpad Program, que veio para ser feito no Brasil. Selecionou só 6 startups e a Docket foi uma das selecionadas. E a tese do programa era a utilização de machine learning. Não interessava para quê. A gente aplicou para o programa defendendo a tese de que a gente poderia interpretar documentos com inteligência artificial. Qualquer documento. Então a gente começou lá, o Google aceitou a nossa tese e falou, vem fazer parte do programa global de machine learning do Google. A gente foi, e até hoje a gente é alumni do Google, tem acesso à rede global do Google. E a tese era, a gente captura o documento, mas o cliente ele não quer só o documento, ele quer entender o que consta dentro do documento. Você falar se uma certidão está positiva ou negativa, isso não tem grande complexidade. Agora, você ler uma matrícula de imóvel, entender quem que é o proprietário, qual que é a timeline daquele imóvel, o que aconteceu com aquele imóvel desde a década de 20, se o imóvel está alienado para um banco ou não atualmente. Isso não tem padrão no Brasil. Tem um mínimo de padrão, mas tem muita interpretação de texto. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma matrícula. Vai vir de diferentes estados, Perfeito, municípios, exatamente. Ou que não tem mais também, ou que né? não tem mais. O mesmo caso, certidão de óbito. Porque quem escreve a causa do óbito é o médico. Cada médico escreve de um jeito. Aí a gente começou a ver, a mesma coisa, certidão de penhor. Porque cada safra é penhorada de acordo com a commodity e com o preço negociado de forma diferente. A mesma coisa o contrato social, cada um escreve o contrato social de um jeito. A mesma coisa a procuração. Eu poderia te dar o exemplo de mais de 50 documentos que são super necessários para garantir validade jurídica para operações do mercado de capitais, que não tem nenhum tipo de padronização e que a gente pode, de fato, trazer AI para interpretar essa documentação em questão de segundos. E aí, agora, na última safra, em janeiro, a gente processou mais de 150 mil operações, analisando mais de 30 mil certidões de penhor com inteligência artificial para as empresas do agronegócio. Coisa que eles iam demorar 3 meses para dar vazão nesse volume. Porque uma outra coisa que não se fala sobre inteligência artificial nesses casos que a Docket opera é a capacidade de verticalização. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando uma empresa do agro recebe aquela solicitação de crédito agrícola, ela dá para um analista cuidar. Se ela recebeu 5 mil numa semana, aquele analista vai ter que trabalhar pra caramba. 5 Isso mil. entra numa fila e só depois de um mês ele vai acabar de analisar essas 5 mil, se Deus queira que não tenha entrado mais no dia seguinte. Quando eu estou atuando com algoritmo, as 5 mil elas entram e saem nos mesmos 30 segundos. Eu não crio uma fila para processar isso. Então a gente viu um crédito agrícola sendo muito mais rápido, aprovado muito mais rápido agora em janeiro. Ao ponto de que as empresas que trabalham com a Docket chegaram pra gente e falaram assim, o produtor, ele não entendeu o que aconteceu. Porque antes demorava um mês para eu dar a resposta para ele. Eu tô dando a resposta para ele em 3 dias. Então não é só interpretar o documento, é a minha capacidade de ganhar escala na análise. E aí a gente foi vendo que isso tinha muito valor. E aí, respondendo a sua pergunta, chegando nesse grande ponto da sua pergunta, que é, o que eu acredito? Tem uma tese que a McKinsey escreveu chamada IDP, que é Processamento Inteligente de Documento. Que o que a gente está vendo hoje é a inteligência artificial sendo utilizada em parte do processo. Então, a Docket fornece lá para que se analise a matrícula de imóvel dentro da esteira de financiamento imobiliário. Legal. Mas, e exatamente o que você falou, e quando o fluxo inteiro do financiamento imobiliário estiver sendo conduzido por uma AI? Que é isso que o IDP fala. E a gente já tem, eu estou falando muito de inteligência artificial, tá dentro do meu job description hoje na Docket. Eu estava fazendo uma palestra, para você ter uma ideia, o ChatGPT ele começou com mais ou menos 170 bilhões de parâmetros, hoje ele já está com 1,7 trilhões de parâmetros. Ou seja, né, o que são os parâmetros dentro de LLM? São as capacidades de se aprender e gerar mais conteúdo. Usar a inteligência artificial só para fazer uma parte do processo, que nem a gente está vendo, isso aí, mas eu acredito que isso aí em 1 ano e meio acabou. Isso assim, vai ser... Falar, olha que bonitinhos, os seres humanos usando só para fazer isso, sabe? Eu acredito que você vai pegar um processo inteiro e ele vai ser sim conduzido, porque você vai fomentar um algoritmo com um score de crédito do seu negócio, você vai ter a estratégia jurídica já para o seu negócio dentro daquele algoritmo, você já vai ter os ifs todos dos contratos de acordo com cada score, já com um algoritmo que saiba sobre aqueles ifs para que ele já faça o próprio contrato. A própria demanda da empresa vai vir processada. Não tem um porquê não, concorda? Se você estuda um pouco inteligência artificial e sabe da capacidade dos LLMs,
Assim, eu tô muito preocupado. Porque, assim, é isso. Você vai fazer um fluxo, talvez na hora do registro não, porque precisa do tabelião para dar fé pública na operação, mas assim, até se gerar um contrato e mandar para alguém assinar digitalmente, se você cria os parâmetros e tem algoritmos em cada parte do processo e uma AI mãe conduzindo todo esse workflow, isso já está dado, assim, já existe tecnologia para isso. É só a empresa começar a treinar dentro da sua esteira, a Docker te ajuda a fazer isso também, qual que são os critérios que ela vai utilizar dentro dos IFs. Porque o data lake a companhia tem, um banco tem, como que ela dá crédito, a máquina é o motor de crédito do banco, é a coisa mais importante no banco. Agora você começa a treinar um algoritmo para aprender isso, e aí depois você cria todos os parâmetros sobre os IFs que você vai ter em cada operação, porque tudo isso eles têm histórico sobre isso, e o algoritmo aprende sozinho, quer dizer, ele vai ficar muito mais eficiente do que é hoje, inclusive. Ele vai fazer em menos tempo e vai se tornar muito mais eficiente. Isso se aplica para due diligence imobiliária, para financiamento, para crédito agrícola,